Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O nosso tema agora é educação. Daqui a pouco eu vou conversar com o professor Vandré de Lisboa, ele que tem doutorado na área de linguística e vem aqui falar sobre um assunto interessante. Você que vai fazer o Enem, é importante você acompanhar essa entrevista, porque o professor dá dicas excelentes para quem tem medo da redação, que é o bicho-papão do Enem. Daqui a pouco ele vem falar disso aqui. Antes de chamá-lo, deixa eu falar do Acre Clube de Vantagens. Olha, todo mundo pode ganhar no Acre Clube de Vantagens e por isso o Acre Clube foi conferir como alguns dos sorteados aproveitaram um prêmio de R$1.000. E para você conferir os depoimentos é só acessar o Facebook do Acre Clube. É facebook.com/Acre Clube de Vantagens e você assiste lá os vídeos. Para participar do sorteio, basta comprar a partir de R$30 nas lojas participantes, preencher o cupom, depositar na urna e você já está concorrendo. As lojas são Barriga Verde, OK Magazine, Postos Líder e Floresta, Record Farma, Supermercados Pague Pouco. E aí você põe lá o seu cupom. O sorteio acontece no programa Gazeta Alerta todos os dias aqui na TV Gazeta e o ganhador recebe um cartão de crédito com R$1.000 e pode escolher como quer gastar. Participe da promoção, quem sabe o seu sonho vira realidade e você vai também dar o seu depoimento lá para a página do Acre Clube. Muito bem, deixa eu convidar agora o professor Vandré de Lisboa. Por favor, professor, venha para cá. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Então, professor, como eu introduzi já aqui o assunto, tem muito adolescente que vai fazer o Enem e fica com muito medo da redação. Às vezes não é nem falta de capacidade de escrever um bom texto, é questão psicológica. O senhor aborda isso nas suas aulas também? Ah, com certeza. Eu também tenho formação em neuropsicopedagogia. Que tem muito a ver, né? Que tem muito a ver e ajuda. Eu sou meu mestrado em educação na área do desenvolvimento da leitura e da escrita. Então isso ajuda muito na hora da aula, porque as pessoas precisam muitas vezes escutar uma palavra que possa servir de chave e abrir em algum momento aquela questão que está impetuosa, está chata, está dificultando de compreender. E já se sabe na área das ciências da mente que às vezes uma única palavra descortina muita coisa. Eu percebo que às vezes o aluno ele tem conteúdo, ele tem um bom vocabulário, mas tem dificuldade para juntar tudo isso. Vou lhe explicar por que isso acontece. As aulas foram todas dadas por meio de partes. Nós somos uma sociedade de estudo da língua das partes. Estudamos a sílaba, estudamos a palavra, estudamos a frase, estudamos a sentença, mas não estudamos o texto. O mundo pede textos e a escola continuando dando partes. Ela continua trabalhando as partes. Resultado, se eu só estudo partes e não estudo o todo, não tenho compreensão do todo, eu tenho compreensão das partes. E como é que pode se estudar o todo? Vindo do todo para as partes, e a escola continua indo das partes para o todo. Então, é necessário, fundamentalmente, que o texto adquira uma função epicentral na escola. Não só pelo professor de língua, como pelos professores de línguas estrangeiras, como por todos os professores. Afinal de contas, nós só conseguimos construir conhecimentos por meio de textos. Isso está comprovado neurocientificamente. Nossas cognições, nossas epistemologias são construídas a partir de textos. Nós somos o que somos por meio de textos. Mas veja bem, o senhor propõe estudar do todo para as partes. Mas para poder ler um texto é preciso saber ler, né? Sim. Interpretar o significado de cada palavra. Como é que vai fazer esse movimento contrário quando a gente aprende a ler aos poucos? Não, essa sua fala é voltada para a leitura mecânica, estudar as partes. É preciso que seja uma leitura significativa, que vem do todo. Não se pode dizer o que uma palavra é ou o que ela não é sem se olhar dentro do contexto e do contexto. Então, o contexto é o entorno histórico-social que dá aquela produção e o cotexto é o que está dentro do texto. Esse vai e vem de contexto e do contexto é que vai produzir o sentido, que é justamente a maior importância na área da linguagem, a produção do sentido. Então, no aspecto prático, como seria para um aluno desenvolver uma boa redação? Ele deve começar fazendo o quê? Primeiro, quando ele vira o tema da redação,
ele precisa construir uma tese. São vários os nomes, dependendo do professor, se dão vários nomes para isso. Pode se chamar tese, pode se chamar parágrafo padrão, tópico frasal, frase núcleo ou frase síntese, depende do estudioso em que você está se baseando. A construção dessa tese vai servir para você desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Então você afirma, nega ou pergunta retoricamente alguma coisa e em seguida vai dar os elementos que vão subjazer todo esse conhecimento, toda essa tese a favor, uma tese contrária, uma tese em forma de pergunta retórica, mas você precisa ter essa base. De onde isso vai vir? Das leituras, do meu background de leitura, do meu conhecimento anterior, do meu conhecimento prévio, das minhas leituras atuais, das minhas leituras em línguas estrangeiras, das minhas relações pessoais. Até do WhatsApp você pode aprender, às vezes você aprende algo. É preciso desfazer essa conexão de que o WhatsApp não ensine, ele ensina. Depende do assunto, depende de quem está conversando, depende a que ponto se quer chegar na conversação. Nenhum texto é vazio de significado, desde que as duas pessoas que interagem na sociocomunicação tenham objetivos claros. Professor, hoje, com o advento das comunicações via internet, a gente tem acesso muito fácil à informação e muito dessa informação vem na forma audiovisual. A gente não faz mais o esforço de ler, simplesmente entende pelo vídeo e pelo áudio. Isso prejudica, na sua opinião, de alguma forma, a cognição da gente? Não. Talvez nós percamos alguma coisa nisso. Se perdem sentidos, se você só se aproveita do que os outros leram e entenderam, se você só se aproveita da sua baixa leitura do verbal, se você não leva em conta os outros elementos que dizem num texto. Muitas vezes os textos, por conta da pós-modernidade, estão vindo também carregados de outras linguagens. Nós não temos hoje, é difícil hoje você vir um texto com uma única linguagem, só a linguagem verbal. Inclusive, semioticamente, nós vivemos num mundo altamente cheio de textos. Textos cinematográficos, textos imagéticos, textos gestuais, tudo isso diz. E às vezes, por exemplo, na redação, vem textos base para você fazer a leitura, que fazem parte da coletânea, para construir o seu texto. E às vezes esse texto traz uma charge e você não consegue ler charges. Aí voltamos para aquela sua pergunta de ainda agora. Qual é o problema? A escola, além de ensinar muitas vezes só a leitura das partes, ela muitas vezes só ensina a leitura do verbal. E nós vivemos num mundo que é semiotizado, que é misturado, que é multifacetado e que diz não só com palavras, mas diz por outras linguagens. Isso nos torna um mundo multissemiótico. E é isso que o Enem quer saber de você. Se você sabe ler além da palavra. E por isso que não se estudam mais língua portuguesa. Não, agora é linguagens e códigos. O professor de português tem que se adaptar a linguagens e códigos. O professor de artes tem que falar na perspectiva das linguagens e códigos. As ciências assim, acabam interagindo umas com as outras. Finalmente, né? Finalmente isso veio, isso parece que é um traço da pós-modernidade. A gente falou até agora de redação, mas transpondo tudo isso para as outras áreas, porque tudo se compõe de textos, né, de informação. Dá para usar esse conhecimento também nas outras provas? Com certeza. O que é uma prova de física, se não uma prova de leitura, compreensão e resolução dos problemas físicos? O que é uma prova de matemática, de história, de geografia, qualquer que seja outra disciplina, se não uma prova de leitura? O Enem é uma prova de leitura. E não é leitura só para a língua portuguesa e para as línguas estrangeiras modernas. É uma prova de leitura em todas as áreas. Existem questões de física, de química, de biologia, que na leitura você já compreende os conceitos que estão sendo construídos e desconstrói para poder resolver a questão. Então, muitas vezes, nem precisa de muitos cálculos. É aí onde entra, professor, não sei se o senhor concorda, a atenção
do aluno. Com certeza. Qual a importância disso? Prestar atenção. Prestar atenção, acionar conhecimentos a gente pensa que às vezes não tem uma coisa a ver com a outra, mas ela tem. O que às vezes você já deve ter ouvido. Esse menino sabe todos os conceitos as fórmulas da física, da química, como é que ele não tirou nota boa? Porque saber conceito é uma coisa, relacioná-los às necessidades que o texto me pede é outra. Às vezes as pessoas decoram muitas fórmulas, mas às vezes não é essa a necessidade, é a aplicabilidade. Tanto é que muitas vezes eles têm dado as fórmulas para você aplicar, dado até mais de uma para saber se você sabe agenciar qual dessas fórmulas é necessária para resolver a questão. Então o negócio não é mais a memória. Saímos do século da memória, o século XX é chamado século da memória. Você estudou, que eu estudei, tínhamos que decorar os afluentes do lado esquerdo, os afluentes do lado direito, tínhamos que decorar a tabela periódica, eu me lembro, tinha exercícios mnemônicos para você nunca mais esquecer a tabela periódica. Mas hoje nós estamos o século XXI é chamado de século da ressignificação. Precisamos dar novos significados, uma ressemantização do conhecimento. As pessoas não precisam mais decorar, precisam saber agenciar. Porque o que se decora, a memória, pode ser posto no texto. Mas não necessariamente eu sei agenciar aquele conhecimento. E isso é via leitura. É a leitura que nos leva a isso. Professor, muito obrigado por sua vinda. Professor Vandré de Lisboa. O senhor está dando aula em que curso? Eu sou professor exclusivo do curso Aprovação. Eu dou aulas de 15 em 15 dias, eu venho ao curso, dar aula. Eu chego às quartas-feiras, dou aula quinta, sexta e sábado. No momento nós estamos tendo um curso de redação intensivo. Começou ontem, mas ainda dá tempo de chegar lá. Então, você que vai fazer o Enem, está aqui uma boa dica, o professor Vandré de Lisboa, excelente. Obrigado mais uma vez, professor. Imagina, obrigado também. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, continue com a gente.